Olá, amados, tudo bem com vocês? Vamos então para o nosso próximo encontro aqui. Vamos continuar falando ali do ser profético, tá? Para a gente entender melhor e compreender. No nosso último encontro, eu falei de uma forma bem breve, né, sobre uma introdução do que é ser profético, do que são a visão hoje que nós temos do profético, sabe, da falha, do erro, da confusão que acabamos nos metendo achando que tudo é profético, mas na realidade não é isso, não é dessa forma que as coisas andam, da necessidade de um alinhamento, de ressaltar a palavra de Deus e compreender, né? E lembrando também que o verdadeiro profético ele discerne o tempo e o modo das coisas. Não é somente entregar profecias, não é somente orar para as pessoas, é entender o plano de Deus, o tempo e o modo das coisas e se mover dentro disso em obediência. Como havia falado anteriormente, pessoas que se movem profeticamente sem saber. E tem pessoas que dizem que se movem profeticamente, mas não estão se movendo profeticamente. Estão no seu ofício, claro, partilhando a palavra, no seu ministério, andando dessa forma. Porém, não necessariamente estão se movendo profeticamente, tá? E às vezes é mesmo só um vício de linguagem, de comportamento, que é de alguma forma para atrair a atenção das pessoas, tá? Mas continuando aí com relação à semana passada, uma outra questão do ministério profético, do ser profético, é a proclamação profética. Que é o que? Após a abertura do mundo espiritual, ou seja, através da revelação de Deus, né? Para não parecer tão místico assim. Mas uma vez que você recebe uma direção de Deus, espiritualmente falando, que você, depois de passar tempo com Ele, de discernir o tempo e o modo, as estações de Deus para aquela pessoa, para aquele público que você talvez lidere, ou pastoreando, ou ministrando, ou para a nação, ou para a cidade que você está. Depois que você recebe essa informação, então você proclama. Claro que nem sempre você vai falar aquilo, você vai gerar antes na intercessão, uma intercessão profética, onde eu estou orando dentro e de acordo com o coração de Deus, estou me movendo de acordo com o coração de Deus. Então eu compreendo o tempo e o modo das coisas, porém é dentro da vontade dele que eu proclamo isso. E o profeta, no caso, como ofício, ele é um atalaia. Ele servia, o que servia o atalaia? Ele alertava o povo quando o exército inimigo estava vindo em sua direção. Ele proclamava, né, o atalaia. Já o profeta, ele é um proclamador do conselho de Deus para aquela nação. Então ele diz quando o povo estava no pecado, em corrupção, e ele alertava sobre uma mudança de mentalidade, uma mudança de comportamento que tinha que ter no povo, porém o povo nem sempre obedecia. Então se a gente pegar os profetas do Antigo Testamento ali, nós vamos ouvir até o tempo de João Batista, nós vamos ver um clamor a arrependimento, um clamor para que houvesse no meio do povo uma mudança e eles correspondessem ao mandamento, ao plano e à vontade de Deus também. A ênfase também sempre foi, se você olhar no Antigo Testamento, sobre a ênfase sobre expor o pecado e trazer uma advertência, sabe? Não somente alertando do futuro. Olha, se vocês não se arrepender ou por causa do pecado de vocês, Babilônia virá e destruirá. Se nós olharmos ali o profeta Jeremias, Ezequiel, Isaías, nós vamos ver, e os demais profetas, nós vamos ver sempre um apelo ao arrependimento, certo? Expondo o pecado do povo, onde eles precisavam mudar drasticamente, abandonando aquele pecado. Por isso Deus lhe disse, eu quero que vocês rasguem o coração de vocês e não as suas vestes. Então o profeta ele é consumido pelo zelo de Deus, sabe? Aquilo consome ele de uma forma tão profunda que ele tem as entranhas dele cheia de zelo, das paixões de Deus, do zelo de Deus e do horror que Deus tem com relação ao pecado, o qual é abominável o pecado. Em nossos dias não mudou. O verdadeiro mistério profético, ele não somente traz edificação, consolação, sabe, exortação, que é uma dos dons do Espírito Santo, aonde traz essa palavra de profecia, de palavra de conhecimento, sabedoria ali, sabe que o ato de profetizar que todos podem, ele tem essa ênfase, porém o genuíno ministério profético, ele também confronta o pecado, ele não o tolera a partir de uma vida de santidade.
não santarrão, mas uma vida de santidade, de busca, de transformação. Então é muito importante isso. Uma outra questão é o destino e propósito, que é uma das, né, um dos ofícios, vamos falar assim, né, uma das atuações do ministério profético é trazer também, no caso, uma revelação, um destino e um propósito. Ele serve como uma flecha que acerta o alvo. Ele traz esse tipo de direção para o povo, para as pessoas que estão perto de você. Sempre vai trazer um destino e um propósito, aonde a pessoa deve chegar, aonde ela está, aonde ela se encontra e onde ela vai chegar. Isso é uma das características que nós podemos trazer aqui quando a gente olha na palavra de Deus. Então ele dava o destino. Outra também necessidade ali é compreender o plano divino. Então você entende que para aquela nação, para aquela pessoa, Deus traz direções onde ela não consegue enxergar a vontade de Deus, aonde ela está fora da vontade de Deus. Então o ministério ele consegue, através da graça e capacitação de Deus, ele percebe, ele discerne, como está lá em Eclesiastes 3:1, ele vai discernir, sabe? Ele sabe o tempo de todas as coisas. Ele sabe, ele compreende que existem estações específicas na vida das pessoas, de nações. São várias situações onde ele consegue perceber o tempo e o modo, como o Eclesiastes fala. Então é muito importante nós nos situarmos e nos colocarmos nisso. Então ele discerne espiritualmente o que está acontecendo na vida de uma pessoa, na nação. Ele tem essa percepção, mas isso não é um dom assim no sentido ou um chamamento, algo banal. É um preço a ser pago para que você esteja alinhado com o plano e o propósito de Deus. Então precisa muito disso, sabe? E daí também, no caso, como a palavra de conhecimento ela faz, a palavra de sabedoria, ela sabe o futuro que está lá na frente, ele consegue antever o que está para acontecer, tanto de maneira positiva como de maneira negativa, sabe? O diabo ele copia isso, por isso existem os videntes, essas coisas, porque ele copia de alguma forma, porém o estado original vem de Deus, esse conselho do alto para trazer direção, para trazer propósito, ele consegue ver. Se você continuar no pecado dessa forma, você vai passar por isso e isso. Já que você honrou o Senhor, você vai colher isso e isso. É muito claro, se nós pegarmos a palavra de Deus, nós vamos ver os profetas dando uma direção, uma repreensão, dizendo para o povo que fez algo errado, e também nós vamos ver direções de Deus porque homens decidiram honrar ao Senhor e escolheram a honra do Senhor sobre a vida deles. Então, se nós pegarmos isso, nós vamos entender e compreender o que Deus tem feito em nossas vidas como ministério profético, porque não há um momento onde Deus não faça queimar em meu coração coisas das quais antes eu não tive o tempo a sós com Ele. Não há como. Então, precisa ter uma vida de intimidade com o Senhor, uma vida profunda de relacionamento com Ele. Quando eu aprofundo minhas raízes nele, eu experimento as direções dele para minha vida. E porque sou íntimo dele, eu reconheço a voz dele para determinadas situações, para pessoas, para igrejas, independente de qual seja a situação, Deus sempre tem uma direção. Claro que hoje nós não somos chamados a viver como antigamente, que precisávamos de oráculos de Deus, homens e mulheres únicos escolhidos para poder ser voz de Deus. Todos nós que entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, recebemos o Espírito Santo e nós temos vamos usar a palavra correta, uma obrigação de conhecer a voz de Deus, de se relacionar com Ele, gerar uma vida de profundidade e intensidade com Ele, do qual eu reconheço a voz dele, como está lá em João 10. A ovelha reconhece a voz do seu pastor, o profeta reconhece a voz de Deus, mas isso vem através de uma vida de profunda intimidade com Ele. Então tem que ser algo intenso, tem que ser algo profundo, sabe? E para isso nós precisamos do que? Também da visão profética. Tem que ter os nossos olhos abertos, sabe? Eu não digo assim uma visão aberta de anjos, demônios, sim, mas eu digo, claro, isso também pode fazer parte, mas eu digo de ter a visão de Deus, uma revelação profunda. E eu preciso estar conectado com Deus para entender qual que é a solução para cada situação que ocorre, a direção de Deus, o conselho de Deus para cada situação. Nós somos chamados para isso.
Você que entende e tem compreendido o chamamento de Deus no profético, você tem que mergulhar. Você tem que sair do lugar de tentação, de querer ter um nome profético para realmente mergulhar nele. E sabemos que o genuíno ministério profético não é algo realmente sedutor. Por quê? Porque você não vai ter que ficar nos holofotes. Não é você que tem que aparecer, não é eu, é o Senhor Jesus. Então, o espírito de profecia, como está lá em Apocalipse, é a revelação de Jesus Cristo. Nós precisamos ter essa conexão com o Senhor, porque a glória tem que ser dele, o louvor, a honra tem que ser dele, sabe? E por eu estar conectado com ele, eu vou entender o que está acontecendo atualmente com a igreja. E áreas da igreja que precisam ser transformadas através do meu serviço para o corpo de Cristo. Não é um ministério independente do corpo, a parte do corpo de Cristo. Eu preciso entender isso. E o ministério profético genuíno, ele vai contra um dos pecados que é um dos piores, que é abandonar o Senhor, sabe? Que é trocar Deus, o manancial de águas vivas, sabe? Por um ativismo, pelas redes sociais, sabe? Entrar em lugares que o Senhor não me chamou para entrar, mas sim passar tempo com Ele para ouvir o coração dele. Quando a gente fala de um ministério profético genuíno, eu não estou falando de você fluir nos dons do Espírito. Isso é uma outra ênfase que a gente pode abordar lá na frente. Estou falando de genuíno ministério profético, sabe? Então nós precisamos entrar nesse lugar, sabe, queridos? Precisamos, mais do que nunca, que Deus restaure ministérios de João Batista, que são homens que realmente passaram tempo com Deus, homens que queimaram por Deus, para realmente servir como atalaias para o povo. Precisamos nos conectar com o alto, precisamos se conectar com Deus, entender o tempo e as estações que estamos vivendo para que a gente possa colaborar. E mais do que nunca, no atual momento que estamos vivendo da história, precisamos realmente de ministérios proféticos genuínos, não ministérios modinha. Nós precisamos estar conectados com o coração de Deus e trazer o conselho dele, mas não desconectado com o corpo, como tinha os ministérios itinerantes do profeta, sabe? Que ele era para Israel. O que nós precisamos hoje são profetas e profetisas que estejam conectados com o coração de Deus, mas com o corpo, que é a noiva de Cristo e não separado. Que consiga andar com pastores, que consiga andar com a congregação, que consigam andar com os mestres, com os apóstolos, com os outros profetas. Precisamos disso, porque isso é saudável para o corpo. Precisamos se conectar com os céus para trazer o conselho de Deus para a terra, manifestando o reino de Deus entre nós. Até a próxima, pessoal, e nós vamos continuar com o nosso estudo, ou melhor, breve estudo sobre o mover profético em nossos dias. Deus abençoe.